se o Zoro nunca tivesse entrado para o bando dos Chapéus de Palha? Será que o Luffy poderia chegar tão longe em sua jornada sem o Zoro? E quem lidaria contra os inimigos que o o Zoro teve que lutar durante a jornada dos Chapéus de Palha? A pergunta mais interessante seria: o que mudaria na história? Antes de eu te contar, deixa seu poderoso Gomu Gomu no like e se inscreva no canal com o sininho ativado para se tornar um otaku de cultura. E apoie o canal virando membro. Você vai ter diversos benefícios e obrigado aos membros apoiadores do canal. Pois bem, vamos voltar lá no início, quando Luffy convidou o Zoro pela primeira vez para se juntar à tripulação. Neste ponto, o Zoro estava amarrado em um poste por salvar uma garotinha. Luffy o convidou para se tornar o primeiro membro da tripulação, e você pode não se lembrar, mas o Zoro inicialmente recusou. No entanto, quando Luffy recuperou as suas espadas e então se libertou, ele finalmente concordou em se juntar à tripulação. Mas obviamente, para este vídeo, vamos supor que o Zoro rejeite Luffy uma segunda vez. E se fosse esse o caso, o Luffy poderia deixar o Zoro amarrado, o que levaria à sua execução pelos marinheiros. Mas eu acho que isso seria um cenário muito improvável. O cenário mais provável seria que o Luffy ainda libertasse o Zoro, porque ele sabe que no fundo o Zoro é uma boa pessoa. Então, após derrotar os marinheiros, Zoro agradeceria a Luffy, mas simplesmente iria embora e perseguiria o seu sonho de se tornar o espadachim mais forte do mundo por conta própria. E isso tem grandes consequências em quase todas as partes da história. E agora, vamos ver até onde os Chapéus de Palha conseguiriam chegar durante toda a história sem o Zoro na tripulação. Por isso, vamos começar com o país de Wano. Sim, começaremos pelo último arco e veremos depois como os Chapéus de Palha chegaram sem o Zoro até o arco de... Espera, eu não posso revelar por enquanto. Por isso, continue assistindo. Enfim, vamos examinar cada um dos momentos mais importantes do Zoro na história e depois ver como as coisas seriam diferentes sem ele. Antes de olharmos para todas as batalhas lendárias do Zoro mais tarde em Wano, vamos começar no início do arco, onde ele teve lutas menores, como contra o Hawkins e na batalha contra Orochi. Mas em cada uma dessas batalhas havia outros Chapéus de Palha presentes que poderiam facilmente ter desempenhado o mesmo papel. E sem contar as batalhas, sua história como descendente de Wano literalmente nunca desempenhou um papel na história. Então, mesmo que ele não estivesse lá, a tripulação ainda estaria igualmente motivada a lutar contra o Kaido. E isso nos leva às batalhas decisivas de Onigashima. Aqui, o Zoro foi um participante importante na batalha do topo da ilha contra Big Mom e o Kaido, e sua presença foi definitivamente sentida aqui. Ele desferiu alguns ataques e bloqueou um dos ataques mais fortes que já vimos em toda a história, um ataque combinado de dois imperadores. E talvez sem ele bloquear aquele ataque, tanto Luffy quanto Kid e Law sofreriam grandes ferimentos. Mas, no final das contas, essa participação na luta contra Kaido e Big Mom no início não fez tanta diferença assim. Mas a grande diferença de Zoro aparece quando ele não só ajuda a pegar o antídoto do veneno que o Queen criou para transformar os samurais em zumbis, onde Zoro tira o antídoto das mãos de Apu, mas também em sua próxima batalha épica contra o braço direito de Kaido, King. E embora essa tenha sido uma batalha incrivelmente hypada, havia outros personagens por perto que provavelmente poderiam ter lutado contra King também, em particular Marco, o Fênix, ex-membro da tripulação do Barba Branca. Da mesma forma, Luffy poderia ter lidado com King sem problemas, uma vez que tivesse terminado com Kaido. Então, por mais decepcionante que possa parecer, os Chapéus de Palha teriam ficado bem em Wano, mesmo sem o Zoro. Por mais que algumas mortes poderiam acontecer, eles sairiam vitoriosos desse arco, pois veja, mesmo exausto, Marco foi capaz de segurar um ataque de Kaido facilmente contra Nami, e ainda por cima, ele mesmo poderia pegar o antídoto que estava com Apu, sem contar a ajuda do X-Drake que também estava atrás de Apu. Ok, os Chapéus de Palha poderiam se sair vitoriosos aqui em Wano, mas a pergunta que fica é, eles conseguiriam chegar até o Wano? Veja, como o Zoro não estava em Whole Cake, a ilha dominada pela Big Mom, aqui se seguiria da mesma forma. Por isso, vamos seguir em frente para Zou, e nas costas deste elefante gigante, as habilidades de luta de Zoro não foram realmente necessárias. No entanto, ele demonstrou um dos seus outros papéis super importantes na tripulação, sua liderança. Quando Sanji saiu para cuidar dos problemas da sua família, Zoro disse ao resto da tripulação que Sanji deveria pedir desculpas por suas ações. Ele deixou a tripulação em um momento super importante da história, além de estar prestes
prestes a causar problemas com o segundo imperador. E o papel de Zoro aqui é importante porque ele é o único que realmente vai se impor e exigir respeito pela tripulação e seu capitão. E embora esse momento tenso não tenha resultado em nenhum grande conflito, foi um bom lembrete para o Luffy sobre a honra e respeito necessários da tripulação. E é sobre esse ponto crucial de respeito e honra por seu capitão que a tripulação não entrou em colapso em Water 7. Veremos isso mais pra frente. Entretanto, mesmo que o Zoro não estivesse aqui para dar esse lembrete, isso não mudaria as ações do Luffy em Whole Cake Island. Então, 3 arcos se passaram e os Chapéus de Palha teriam ficado bem em cada um. Mas isso nos leva a Dressrosa, onde o Zoro lutou e derrotou um gigante de pedra. E esse inimigo, apesar da sua voz extremamente engraçada, seria muito problemático se o Zoro não o impedisse. No entanto, este é outro inimigo que não é tão poderoso assim comparado a quem está em Dressrosa. Veja, nós temos Lau, Sabo e Luffy que poderiam derrotar Pika quase instantaneamente. Devo dizer que como Sabo não desempenhou um papel grande aqui, fora tirar a Mera Mera no Mi das mãos de Bugs, no momento crucial contra Dom Flamingo, Sabo poderia ter derrotado Pika facilmente. Pô, o cara é o número 2 dentro do exército revolucionário, ele não é qualquer coisa. E voltando ainda mais atrás, Zoro tem um momento em Punk Hazard quando ele grita com Luffy depois que o seu capitão quase morreu nas mãos de Caesar Clown. Ele exige que Luffy leve as coisas mais a sério e lembra o seu capitão que eles estão na parte mais perigosa do mundo agora. Claro, o Luffy ri disso, então talvez não importasse mesmo se o Zoro estivesse lá para lembrar do seu capitão de não brincar. Zoro também derrotou a mulher pássaro de neve, mas outra pessoa poderia facilmente tê-la derrotado também, como a Tashigi ou o Smoker que estavam por perto. Fora isso, em Punk Hazard, Zoro não teve um desempenho tão crucial assim, e o mesmo vale para o arco da Ilha dos Homens Peixes e o arco de Sabori. E com isso, nos faz voltar para antes do salto temporal. Então, como você pode ver, a influência do Zoro no pós-time skip não foi tão importante quanto você realmente poderia ter pensado. E isso porque, embora o Zoro tinha uma luta em basicamente todos os arcos, a tripulação não foi desafiada de maneira significativa como eram antes do time skip, e eu vou te provar isso já já. Mas além disso, devo dizer que todos os outros membros estão super fortes agora, e alguns ficaram ainda mais. Então o Zoro não é um dos únicos lutadores fortes na tripulação depois do time skip, mas as coisas vão ser muito diferentes quando voltamos para trás na história. Mas veja que o Zoro não desempenha nenhum papel nos eventos que levam à guerra em Marineford, e embora os Chapéus de Palha tenham sido derrotados em Sabori e terem sido separados, a ausência de Zoro realmente não teria um grande efeito no resultado. Agora, voltando ainda mais em Thriller Bark, onde o Zoro tem o seu momento mais impressionante em toda a história. Em sua primeira luta do arco, o Zoro derrota um espadachim zumbi que estava com a sombra de Brook. Seu nome era Ryuma. Mas eu acho que o Luffy com as 100 sombras poderia ter derrotado o samurai, mas o conflito ainda maior veio no final do arco, quando o Zoro enfrentou Chichibukai Kuma para salvar Luffy. Em troca da vida de Luffy, Zoro concordou em assumir toda a dor de seu capitão da batalha anterior, e isso resultou na famosa cena "Não aconteceu nada". Mas com o Zoro fora da tripulação, caberia a Sanji assumir a dor de seu capitão, e apesar dele ter que assumir o papel do Zoro aqui, o Sanji já queria fazer isso de qualquer maneira, mas o Zoro o golpeou, levando-o a desmaiar. Então, neste caso, o Sanji assumiria toda a dor, e realmente temos que nos perguntar se o Sanji seria capaz de sobreviver a esse desafio. E fãs do Sanji, não me odeiem, mas eu honestamente acho que a resposta é não. Zoro é mostrado ao longo da história com uma resistência incrível e a capacidade de lutar através da dor. Então, mesmo que tenhamos descoberto mais sobre o incrível corpo de Sanji, eu não acho que ele poderia sobreviver a essa quantidade insana de dano, principalmente porque fatos apontam que o Sanji só ganhou aquela resistência insana que vimos contra o Queen, que quebrou uma espada em seu pescoço em um ano, após ele ter usado o traje da Germa, fazendo com que ele despertasse os seus genes cientificamente modificados que estavam adormecidos. Essa evidência fica ainda mais forte quando vemos o passado do Sanji, quando é mostrado a capacidade de seus irmãos e como ele não conseguia fazer o mesmo, por isso é excluído e preso pelo próprio pai. Então desculpe, o Vasco ganhou mais um jogador. E vejam que, apesar
apesar do Zoro não mudar drasticamente a história nos arcos mais recentes, sem o Sanji a história já mudaria completamente a partir daqui, pois começando por Wano, sem o Sanji, Momonosuke teria morrido por Kaido, afinal foi o Sanji que salvou ele com o traje da Germa, e Marco não aguentaria segurar por muito tempo os dois braços direitos de Kaido, Queen e King, fora que quando Luffy caiu da ilha flutuante de Onigashima, quem o levou voando de volta para a batalha foi o Momonosuke, que estaria morto porque o Sanji não o salvou do Kaido. Sendo assim, Luffy chegaria até lá exausto usando seu Gear 4 e com certeza levaria um pau na batalha contra o Kaido por conta disso. E a tripulação em Dressrosa acabaria também perdendo membros super importantes contra o Dom Flamingo, que foi impedido pelo Sanji, ou seja, isso afetaria totalmente esses dois arcos mega importantes. Mas continuando a falar sobre o Marimo, como estamos chegando aos pontos da história onde o Zoro é absolutamente necessário, quero adicionar uma grande ressalva. Embora haja muitos pontos em que o Luffy falharia sem o Zoro, geralmente podemos encontrar alguma razão para os Chapéus de Palha continuarem. Por exemplo, nessa situação de Kuma, é possível que o Chichibukai tenha misericórdia deles, porque ele é amigo do pai de Luffy. Afinal, foi o Kuma que protegeu o navio dos Chapéus de Palha durante 2 anos. Então, embora possamos geralmente encontrar alguma desculpa, há alguns arcos que são simplesmente impossíveis de serem seguidos em frente sem o Zoro. Em Enies Lobby, durante este arco, o Zoro desempenha papéis muito importantes. Neste ponto da história, ele, Luffy e Sanji são os únicos membros realmente fortes que podem lutar. Sem ofensa, Nami, Usopp e Robin. Mas é o trio monstro, né? Nem conto com o Chopper porque ele perde a cabeça quando enlouquece. Então, a ausência de Zoro é um grande problema quando Luffy está de alguma forma distraído ou fora de combate, porque então não há mais ninguém para proteger os outros, principalmente lutar contra o Kako, onde Zoro eventualmente vence a batalha e reivindica a chave número 5, que é a exata chave necessária para libertar Robin de suas algemas. Então, sem o Zoro vencendo essa batalha, Robin estaria presa para sempre. No entanto, é provável que alguém como Luffy ou Sanji poderia ter derrotado o Homem Girafa. Então, no final, a Robin ainda estaria livre. Mas veja que eu disse que é provável, não é algo concreto. Porque veja, sem o Sanji, após a sua luta contra esse lobão aqui, onde vemos a sua perna queimar pela primeira vez, ele já fica praticamente esgotado da batalha. E até então, Luffy estaria ocupado procurando Lute. E se Luffy estivesse em batalha contra Kako, com absoluta certeza, das duas uma, Luffy não conseguiria vencer Lute devido ao cansaço de suas lutas, ou após ele ter vencido, não conseguiria ficar de pé, nem se o Usopp gritasse para ele se levantar e fugir do Buster Call, que estava destruindo a ilha. Sendo assim, temos algumas possibilidades nesse arco, como a Robin podendo ficar presa para sempre. Luffy ou Sanji seriam derrotados porque precisariam tapar esse buraco do Zoro. E voltando para o Water 7, temos outro exemplo crítico de como, sem a presença do Zoro, a tripulação certamente se desintegraria. A tripulação chegou ao Water 7 precisando de um novo navio. Com isso, se desencadeia um duelo entre Usopp e Luffy, resultando na saída de Usopp da tripulação. E esse é um momento incrivelmente importante para o futuro da tripulação. E isso é porque se o Luffy cedesse às exigências de Usopp, mostraria à tripulação que Luffy não é um capitão forte e não é digno de fé deles. E o Zoro acaba não deixando o Luffy escolher o caminho mais fácil, e lembra o Luffy de que fazer essas escolhas difíceis é o fardo de ser o capitão. Mas sem o Zoro nesta cena, Luffy poderia ter escolhido manter a amizade de Usopp, em vez de fazer o que era melhor para a tripulação. E se o Luffy deixasse o Usopp voltar para a tripulação, ou concordasse em continuar usando o navio deles, isso poderia ter consequências desastrosas mais pra frente. Por exemplo, se eles continuassem usando o Merry, ele poderia afundar no meio do oceano. Ou se Luffy não ganhasse o respeito da tripulação nessa cena, eles poderiam não seguir algumas de suas ordens mais pra frente. E essa falta de respeito e liderança poderia eventualmente levar a uma separação trágica durante algum conflito futuro. Agora vamos para Skypiea, onde Zoro também desempenha um papel fundamental no desfecho do arco. Sua primeira grande ação foi quando ele derrotou esse amante de cachorros alado,
E embora não houvesse mais ninguém por perto para realmente derrotar esse cara, posso imaginar o Luffy derrotando-o com bastante facilidade, uma vez que saísse da cobra. Mas o Zoro tem uma importante missão logo após isso, onde ele ajuda a derrubar o pé de feijão gigante. Então, sem o Zoro, é possível que o pé de feijão nunca seja derrubado, o que significa que o Luffy não chegaria a Enel a tempo de dar o golpe final. Sendo assim, seria F total, a não ser que desse algum jeito de levar o Luffy até o Enel. Dando uma olhada em Alabasta, nós temos as partes mais suculentas deste vídeo. O papel principal do Zoro no arco é derrotar o braço direito do Chichibukai Crocodile, Mr. One. E originalmente este foi um grande momento de crescimento para o Zoro, já que ele finalmente aprendeu a cortar o aço. E com o Zoro fora da jogada, alguém precisaria parar esse homem. Certamente, acho que o Luffy poderia encontrar uma maneira de derrotar o Mr. One, embora Luffy e coisas afiadas não se deem muito bem. Mas Luffy já estava ocupado com Crocodile, então alguém precisaria derrubar o Mr. One, ou distrair Crocodile, enquanto Luffy derrota o Mr. One. E acho que a melhor chance deles é uma combinação de Sanji e Nami, onde Sanji poderia manter Mr. One ocupado, enquanto Nami descobre como atacá-lo com seus relâmpagos. Só que Nami e Sanji também estariam ocupados, então o plano falharia exatamente nesta parte, porque precisaria de mais alguém para lidar com Mr. One. Afinal, todos ali têm o seu respectivo papel, mas esse não é o único papel crítico que o Zoro desempenha aqui. Ele também faz parte da equipe que ajuda Vivi a chegar à bomba, e sem o Zoro para lançar Chopper e Vivi no ar, eles teriam que bolar outro plano para chegar ao topo. Talvez o Sop poderia rapidamente fazer um estilingue gigante. Outra opção é o Smoker, que poderia ajudar usando seus poderes de logia de fumaça para levá-los até a bomba, porque como vimos, Smoker tem um enorme senso de justiça de verdade, então ele não ficaria parado se soubesse que milhões de pessoas poderiam morrer por causa de uma bomba gigante. Mas eu quero saber, o que os Chapéus de Palha poderiam fazer contra o Mr. One e continuar seguindo? Comenta aqui embaixo nos comentários. E vamos sair do deserto agora e continuar voltando no tempo. Certamente, os Chapéus de Palha ficariam bem em Little Garden e na Batalha de Drum, já que o Zoro basicamente ficou preso em cera e depois decidiu fazer um pequeno treino de inverno na neve. Porém, logo na primeira ilha, entrando em Grand Line em Whiskey Peak, é aqui onde os Chapéus de Palha foram enganados e ficaram bêbados ou caíram no sono. Então toda a ilha tentou capturá-los para ganhar dinheiro com suas recompensas. No entanto, Zoro estava sóbrio o suficiente para continuar lutando contra eles, até que Luffy e os outros acordassem. Apesar de Zoro fazer praticamente todo o trabalho aqui, nenhum desses inimigos era super poderoso. Então acho que o Luffy e os outros teriam eventualmente se libertado caso fossem capturados de qualquer forma, podendo seguir em frente. Mas comenta o que você acha, porque se não fosse o Zoro aqui, eu acho que eles seriam capturados totalmente. Agora vamos voltar para East Blue, o mar mais fraco de todos. Deve ser um passeio no parque para os Chapéus de Palha, certo? Bem, vamos ver se eles conseguem sobreviver ao Arlong Park. Devo lembrar que só por causa do Zoro, esse arco foi como vimos. Isso porque o Zoro confronta Nami na frente dessa gangue de homens peixes. E aqui, Nami ainda está fingindo que não se importa com a tripulação, mas o Zoro não acredita nela de jeito nenhum. De fato, para provar que ela ainda pertence à tripulação, ele se joga na água amarrado. Isso força Nami a escolher entre deixá-lo se afogar ou salvá-lo ela mesma. E é claro que a Nami o salva, o que prova tanto para o Zoro quanto para a Nami que ela ainda se importa com a tripulação. Então, sem o Zoro aqui, todo esse arco poderia se desenrolar de uma maneira muito diferente. E também, além dessas questões emocionais, Zoro também desempenhou um papel significativo nas lutas em Along Park, porque mesmo estando gravemente ferido por suas batalhas anteriores, ele lutou contra o Polvo Espadachim e até manteve o capitão dos Homens Peixe, Arlong, ocupado enquanto Luffy estava preso debaixo d'água. Então, sem o Zoro, alguém como o Sanji precisaria intervir para lutar contra Arlong até que o Luffy fosse resgatado. E isso apresenta grandes desafios, já que foi o Sanji quem quebrou a rocha na qual o Luffy estava preso, se afogando. Sendo assim, alguém teria que manter Arlong ocupado ou outra pessoa libertaria o Luffy. Mas realmente eu não sei quem mais aqui seria forte o suficiente para fazer isso. Portanto, novamente, este é o nosso primeiro exemplo claro de onde o Luffy poderia ter morrido facilmente sem a ajuda do Zoro. Mas você se lembra que só foi por causa do Zoro que eles encontraram Baratie? Isso porque quando o novo navio dos Chapéus de Palha é atacado pelos caçadores de recompensas, Johnny e Osamu
saco, Luffy está pronto para expulsá-los do navio, mas então Zoro reconhece Johnny e eles rapidamente se tornam amigos, que obtêm direções para o Baratie. No entanto, se o Zoro não tivesse a bordo, o Luffy simplesmente poderia tê-los jogado no mar. Isso poderia levar a nunca encontrarem o Baratie, o que, é claro, significaria que Sanji nunca entraria para a tripulação. Mas vamos supor que eles encontraram o Baratie de alguma forma. E lembre-se que quando Mihawk chega ao restaurante com a intenção de derrotar os piratas que estavam atacando, depois que Mihawk corta facilmente o navio gigante deles ao meio, o Zoro se levanta para desafiar o Chichibukai. E mesmo que o Zoro seja completamente derrotado, Mihawk fica tão impressionado com a honra de Zoro como espadachim e sua lealdade a Luffy que decide deixar todos os outros em paz. Mas sem Zoro na tripulação, não há como saber o que Mihawk faria aos Chapéus de Palha. Será que Mihawk ficaria satisfeito apenas cortando a cabeça de Don Krieg? Talvez. Ou ele continuaria a eliminar todos os piratas no restaurante por ser um Chichibukai? Bem, o que eu realmente sei, e você também, é que se Mihawk fosse atrás de Luffy, ele não teria nenhuma chance contra o espadachim mais forte do mundo. Mas sem o Zoro, este definitivamente seria um momento em que os Chapéus de Palha poderiam ter sido exterminados. E isso é ainda mais verdadeiro no primeiro arco em Orange Town, onde Luffy conhece a Nami. Como Zoro ainda não está na ilha, Luffy é capturado por Bug, então Luffy é trancado em uma jaula e está prestes a ser explodido pelas bolas de canhão especiais de Bug. No entanto, ele é salvo quando Zoro luta contra Bug e desvia o canhão de Luffy. Zoro então carrega a jaula de Luffy para longe de Bug e para dentro da cidade. E sem o Zoro, o Luffy está basicamente indefeso. A Nami até tentou salvá-lo, mas ela não foi páreo contra a tripulação de Bug. Sendo assim, a aventura pirata de Luffy terminaria após apenas uma ilha sem o Zoro. Apesar de ser meio triste, tudo isso só prova o que o Luffy sempre disse. Ele realmente não seria capaz de fazer nada sem a sua tripulação. E enquanto a jornada de Luffy sem o Zoro basicamente termina após apenas uma ilha, isso significa que os outros Chapéus de Palha nunca conseguiriam perseguir os seus sonhos como parte da tripulação. Nami continuaria sendo enganada pelo Arlong, Usopp seria morto pelo mordomo Crollo tentando salvar Kaya e a sua vila também seria totalmente saqueada pelos piratas do Crollo. Sanji continuaria cozinhando no Baratie, Vivi não conseguiria salvar Alabasta, Chopper se manteria com aquela velha médica até a Walpole voltar e matá-los. Frank continuaria sendo um delinquente até Lute chegar e matá-lo para obter os papéis que tanto buscava. Robin continuaria com Crocodile também até ser morta pelo mesmo, porque ele não conseguiu obter a arma de Pluton que esperava. Brook jamais poderia ver o sol novamente. Pois é, só tragédia, meus amigos. Mas tragédia maior é você assistir até aqui e não deixar o seu like no vídeo. Então deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Eu separei esse vídeo aqui para você assistir, garanto que você vai curtir demais. Te vejo lá, Otaku!